Bom dia a todos. Espero que estejam tudo bem com essa doença horrível, mas que todos estejam com saúde. Hoje vamos ver aqui uma aula sobre introdução à topografia, certo? Antes de entrar no que é topografia, vamos falar um pouquinho da história que envolve a nossa topografia. Desde os primórdios da civilização, ainda em seu estágio primitivo, o homem tratou de demarcar sua posição e seu domínio sem saber, ele já aplicava a topografia. Ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que o homem começou a instalar suas residências, deixou de ser nômade, ele começou a desenvolver métodos, certo, e instrumentos para fazer medição daquilo que era seu, certo? Da sua propriedade, da sua casa, do seu sítio, da sua fazenda, do seu engenho. Então ele começou a demarcar, a cadastrar o que era seu. Os babilônicos, egípcios, gregos, chineses, árabes e romanos foram os povos que nos legaram instrumentos e processos que, embora rudimentares, certo, serviram para descrever, delimitar e avaliar propriedades tanto urbanas como rurais. Então foram com finalidades cadastrais. Então foram os primeiros povos que, quando começou a desenvolver a topografia, que tiveram essa sacada. Vamos criar instrumentos e métodos para poder fazer essa medição e não invadir a propriedade um do outro, certo? Temos um exemplo aí da construção de pirâmides, onde são as dimensões da pirâmide de Quéops, com erro de apenas 20 centímetros para a base de 228 metros. Então, um erro de 20 centímetros para uma base de 228 metros é um erro irrisório, né? Veja que a precisão era bastante grande, certo? Já os egípcios, eles utilizavam técnicas de topografia para assistência nos projetos de sistema de irrigação. Definição. O que é topografia? Se a gente for pelo pé da letra, topo significa o quê? Lugar, grafia, descrição. Então seria descrição de um lugar. Você pegar uma propriedade e colocar tudo isso no papel, na forma geométrica, certo? Já Dolbeck, em 89, ele definiu que topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para a obtenção e representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana. Ou seja, na topografia, a gente nada mais vai fazer do que o quê? Utilizar instrumentos, certo? Com uma metodologia, os métodos, para representar uma porção da superfície plana, certo? No papel. Já Spartel, ele definia que a topografia tem finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em consideração a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Ele já foi um pouco além. Ele já fala em esfericidade terrestre e não leva em consideração a curvatura da Terra. Porque a Terra, a gente tem a impressão que ela é redonda, né? Uma das definições é que ela é redonda, certo? E por ela ser redonda, existe um erro de esfericidade, que a gente vai ver adiante. E temos também que a topografia é uma ciência aplicada, baseada na geometria, certo? Cujo objetivo é representar no papel, certo? O que está no real, o que está ali no campo, a configuração de uma porção limitada da superfície terrestre. Veja que a gente está falando sobre sempre porção limitada da superfície terrestre, considerada plana. A gente vai ver por que ela é considerada plana, certo? Com todos os detalhes naturais e artificiais do relevo do Sol. E a topografia é usada em diversas áreas. Ela é utilizada em engenharia de agrimensura, na agronomia, engenharia agrícola, engenharia cartográfica. Não está aparecendo aqui, não vai aparecer a engenharia ambiental, que também a gente utiliza a topografia, engenharia de minas, na engenharia florestal. Veja que a topografia aparece em
é uma ferramenta utilizada em várias áreas, certo? Engenharia civil, engenharia de pesca, edificações, saneamento e isotecnia. Tem outras áreas que não está aparecendo aqui, mas que a topografia também é uma ferramenta muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre essas divisões, certo? A topografia é dividida em topometria e topologia. A topologia é a parte da topografia que estuda, certo? Novos instrumentos e novos métodos para fazer esse levantamento. Então, a gente sabe que tudo na vida não para naquela como é que se diz? Naqueles métodos, naquela metodologia, certo? Existem várias e várias outras metodologias sendo criadas, e a topologia é que vai trabalhar nisso aí. Já a topometria, ela é dividida em planimetria, altimetria e planetimetria. Vou falar um pouquinho da topometria. Ela estuda os processos clássicos de medição de distância e ângulo, os objetos que a gente estuda na topografia, a gente vai falar bastante aqui em distâncias e ângulos, desníveis. Desníveis é uma distância, certo? Que a gente fala de distâncias horizontais e verticais, cujo objetivo é a determinação da posição relativa de pontos. Já a planimetria é a parte da topometria, que estuda uma porção qualquer do terreno sobre uma superfície plana, sem dar ideia do relevo. Ou seja, tudo que a gente tem em cima da superfície terrestre, a gente joga para um plano topográfico. Daqui a pouco eu mostro melhorzinho aqui essa definição. E a altimetria, ela é a parte da topometria que estuda uma porção qualquer do terreno sobre a superfície plana, ela aí vai dar ideia do relevo. Então, a gente vai tentar, na altimetria, desenhar esse relevo no papel. É um pouco difícil de compreender, mas a gente vai tentar fazer isso. Falar um pouquinho aqui sobre a relação com a geodésia. A diferença da topografia, diferença não, né? Porque a topografia está dentro da geodésia, mas a gente vai ver que a geodésia ela engloba muitas outras informações, certo? Topografia é entendida como uma parte da geodésia, como eu falei, ciência que tem como objetivo determinar dimensões da Terra, tanto na topografia como na geodésia, a gente determina dimensões, certo? E uma das diferenças básicas, primordiais da topografia para a geodésia é que a topografia tem por finalidade mapear uma pequena porção da superfície terrestre. Veja que a gente está trabalhando com uma pequena porção na topografia. Na geodésia já ela trabalha com o planeta todo. E tem por finalidade, na geodésia, né, tem uma finalidade de mapear grandes porções da superfície terrestre, e ela leva em consideração a curvatura da Terra. Ou seja, na topografia, a gente não leva em consideração a curvatura da Terra. Por quê? A gente pensa como se estivesse passando um plano aqui tangenciando, que nesse plano, que estivesse tangenciando aqui, tem um raio de 15 km, certo? Esse raiozinho aqui, 15 km, como se esse pedaço aqui que está tangenciando a Terra, que a gente está vendo aqui de cima, certo? Esse plano aqui de cima, ele é praticamente plano. Ele não leva em consideração essa curvatura, certo? O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, aqui na Terra, quando eu vou projetar esse ponto A para esse plano topográfico e esse ponto B para o plano topográfico, essa distância horizontal aqui do ponto A para B vai ser igual à distância horizontal do ponto A' para B'. Diferente aqui, quando eu tenho um ponto C' e o ponto C aqui, na Terra. Quando eu projeto esse ponto para cá, a distância de B para C, B' para C', vai ser menor do que a distância de B para C. Essa distância aqui, é maior do que essa distância horizontal. Então, isso aqui é chamado erro de esfericidade.
E só por curiosidade, a gente sabe que o cálculo de área de uma circunferência é quem? É πr2. Se o cálculo de área é πr2, se eu pegar aqui, ó, e for calcular essa área desse 15 km, certo? A área aqui de 15 km vai ser quem? Vai ser 15, que é o raio ao quadrado, vezes π. Quando eu calculo isso, 15 ao quadrado vai dar 225. Então isso aqui vai ser igual a 225 vezes π. Quando eu multiplico 225 vezes π, eu tenho que meu raio, a minha área vai ser igual a 706, desculpa a letra aí, 86 quilômetros quadrados. Quando eu transformo isso aqui para metro, vai ficar quem? A área é igual a 706. Lembrando só que isso aqui eu multiplico 706,86. Quando eu transformo para metro quadrado, se eu fosse transformar para metro, seria o quê? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Como está ao quadrado, então 1 quilômetro equivale a 10 a sexta metros quadrados. E eu sei o quê? Que um hectare, para a gente nunca mais esquecer, é como se fosse o quê? Uma área de 100 metros por 100 metros, não é isso? 100 metros vezes 100 metros é o quê? 10 a quarta. Se eu quero transformar de metro quadrado para hectare, eu vou tirar 10 a quarta. Se eu tenho 10 a sexta, aqui vai ficar 10 a segunda. Então eu posso dizer o que aqui? Que a área vai ser igual a quem? Se é 10 a segunda, essa vírgulazinha vai passar para cá, vai ficar o quê? 70 mil, né? 70.686 hectares. Então, uma propriedade de 70.686 hectares é difícil a gente encontrar no Brasil, né? Mas na topografia a gente pode trabalhar até uma área de 70.686 hectares. Isso é trabalhando numa circunferência de 15 quilômetros. Imagine uma de 50 quilômetros, certo? Então, tem autores que dizem que a gente pode trabalhar numa área de raio com 15 até 50 quilômetros. Mas se eu trabalhar com 50 quilômetros, eu vou aumentar bastante e possa ser que eu aumente aqui muito esse meu erro da esfericidade, certo? Veja que a gente tem um erro da esfericidade de... Aqui não está tendo erro nenhum, não, desculpa. Então, a topografia, quando eu faço levantamento até 50 quilômetros de raio, e não aparece esse erro. A gente vai ver mais na frente alguma tabela onde a gente vai ver como é que a gente encaixa esse erro aí de esfericidade. Certo? E o que seria esse erro de esfericidade, como tentei explicar no outro slide? Como eu tentei explicar no outro slide, ó, quando a gente tangencia um plano topográfico na superfície terrestre, aquilo que está tangenciando, esse pedaço aqui, ó, ele é praticamente plano, certo? Então, tendo em vista que o levantamento topográfico são realizados sobre a superfície curva e os dados coletados são projetados sobre uma superfície plana, certo? Então, tudo que está aqui, ó, vai ser projetado nessa superfície plana, esse plano topográfico, comete-se um erro, o erro de esfericidade. Então, se eu não tiver cuidado, trabalhar numa área maior do que aquele raios que a gente estava vendo, então eu vou ter esse erro de esfericidade. Portanto, devemos avaliar qual a extensão máxima das áreas a ser levantada, sem apresentar esse erro apreciável. Aqui tem uma tabelazinha, certo? Onde tem alguns erros de acordo com
curvatura da Terra. Se eu estiver trabalhando na coordenada geográfica de 1 grau, a minha distância da curvatura, aquela distânciazinha, essa distânciazinha aqui, ó, eu tenho 1 grau aqui, essa distânciazinha da curvatura vai dar 111.188,763 metros. Já a distância horizontal, quando eu projetar tudo isso aqui, ó, quando eu projeto tudo isso aqui nesse plano topográfico, a minha distância horizontal é de 111.111.177,473 metros. Vai dar uma diferença aí, um erro de referencialidade de 11,29 metros. É um erro considerável. Na topografia, eu não consigo controlar esse erro. Já na geodésia, como a gente viu, nas diferenças da geodésia para a topografia, que uma das diferenças é que eu consigo controlar o erro. E a outra diferença é que na geodésia eu trabalho em áreas bem maiores. A topografia em áreas limitadas, porções limitadas de terreno. Veja que quando eu passo de 1 grau para 1 minuto, o meu erro aí, ó, cai de 0,021,78 milímetro. Esse erro aqui é desprezível. Trabalhando em cima de 1 quilômetro, esse erro é desprezível, quase 2 quilômetros, né? Mas aí a gente falou o quê? Que eu estou trabalhando em cima de 15 quilômetros de raio. Vamos fazer um cálculo aproximado em cima de 15 quilômetros de raio. Quando eu multiplico esse erro aí de 0,2 vezes dividido 15 km por 2, mais ou menos, vai dar 1,5. Não, desculpa, é 1,5, 7,5, vamos botar 8. Se eu multiplicar 0,02 por 8, vai dar quanto aí? 0,16 milímetros. Esse erro continua sendo irrisório, então não vai influenciar na esfericidade, não vai ter esse erro da esfericidade. Eu posso fazer tranquilamente esse levantamento topográfico. Mesmo multiplicando isso aqui, ó, em vez de 15 por 50, como a gente viu que tem autores que consideram até 50 km, esse erro vai passar a ser quanto? 50 vezes 0,02. 50 não, no caso aí vamos botar 25, né? Porque é quase 2, 25, botar 30. 30 vezes 0,02. Vai dar 0,6 milímetros. Um erro também irrisório, certo? Não vai influenciar nada aí no nosso levantamento topográfico. Vamos aprender aqui, né? Vamos conhecer algumas figuras geométricas que a gente trabalha em topografia. A gente trabalha com ponto, com a reta e com plano, certo? O ponto é uma coisa difícil de a gente definir, mas é o quê? É um ponto concreto materializado no terreno. Esse ponto ele vai ser materializado no piquete, estaca, pode ser materializado no próprio solo, dependendo do tipo de solo. Se for concreto, a gente pode fazer com pintura, certo? Pintar um pontinho ali, ou até mesmo cravar um marco naquele ponto, cravar um prego, qualquer coisa que a gente possa identificar depois como um ponto topográfico, certo? Sendo que esse ponto, quanto menor essa área aqui, ó, tá esse laser vermelho, quanto menor essa área, mais precisa do levantamento topográfico. Já o alinhamento, certo? É o que? É um segmento de reta limitado por 2 pontos topográficos, onde esse alinhamento ele vai servir de base para fazer o levantamento topográfico. Esse alinhamento ele pode estar fora da minha propriedade, vamos considerar a minha propriedade aqui nos vértices 0, 1, 2 e 3, ele pode estar fora desses vértices, pode estar dentro desse vértice, poderia ser o meu alinhamento do vértice 2, 3, pode estar um ponto dentro, outro fora da propriedade, como pode estar os 2 pontos dentro da propriedade. Então, a partir desse alinhamento, a gente vai ver em outras aulas que a gente começa a fazer o nosso levantamento topográfico. E o plano o plano topográfico é um plano perpendicular vertical do lugar, certo? No ponto da superfície terrestre, considerado como origem do levantamento. Temos nosso levantamento aqui com um ponto em A, certo? O ponto A, que esse ponto ele tem uma linha imaginária que vai até o centro da Terra. Quando eu pego e traço um plano que é perpendicular a essa linha imaginária, eu tenho meu plano topográfico. Como a gente está falando bastante, que tudo que está na superfície terrestre é projetada para o plano topográfico, que esse plano contornado por marrom, certo? Então veja que tudo eu projeto nesse plano. Veja que a distância horizontal desse ponto para esse ponto é essa distância aqui.
No terreno, essa distância é maior do que no papel, certo? Como a gente pode visualizar aqui também. A árvore aqui, a distância de uma árvore para outra, no terreno é 20 metros. No papel, desculpa, no terreno era para ser 25 metros, no papel ela está 20 metros. E qual a diferença de levantamento topográfico para locação? O levantamento, a gente vem no campo e faz todo o procedimento no campo, certo? Levando todos os detalhes. Eu posso, aqui está a minha propriedade, dentro da minha propriedade tem algumas edificações, tem algumas ruas, eu posso levantar tudo que está na propriedade, eu posso levantar só aquilo que eu tenho de interesse. No caso aqui, o levantamento, o interesse era levantar a minha poligonal básica, certo? Da propriedade, e as duas edificações que se encontram nela. Então aqui eu tenho a minha planta topográfica, que é o produto, certo? Eu representei esse desenho no papel. E locação, o que é locação? Eu tenho esse desenho no papel e quero fazer alguma alteração desse desenho, dessas duas edificações. Então o que encontra-se lá, quer fazer alguma alteração, eu venho no meu projeto, na minha planta, e altero esse desenho. Depois eu venho aqui no campo e vou locar todos aqueles pontos que eu fiz a modificação no projeto. E tipo de levantamento, a gente tem os levantamentos planimétricos, o levantamento altimétrico e o levantamento plano altimétrico, como já foi falado. No levantamento planimétrico, se a gente for observar a planta deles, a gente só tem o quê? Desenhos geométricos, certo? Bidimensional. A gente não tem aqui ideia nenhuma de relevo. Só na planta eu vou ter que ter, vamos ler aqui, né, a definição, levantamento dos limites, certo? Eu estou levantando todos os limites. No caso aqui, além do meu poligonal básico, eu levantei os limites das figuras geométricas que tem dentro dela, das edificações, certo? Eu levantei os limites da rua, levantei o limite aqui de uma praça, de pedaço de uma praça, e assim vai. E levanto minha poligonal básica, que é o limite do meu terreno todinho. Bem como eu tenho que colocar na planta uma orientação e suas amarrações dos pontos materializados no terreno. Ou seja, aqueles dois pontos ou vários pontos que vai me dar início para fazer o levantamento, certo? Levantamento topográfico altimétrico, aqui eu tenho aqui, ó, o pão de açúcar, eu quero representar isso aqui no papel. Eu posso representar na forma de perfil ou na forma de curva de nível, como a gente vai ver no plano altimétrico. Eu posso ter só um levantamento altimétrico com curva de nível, como posso ter com esse perfil que está representando essa figura do pão de açúcar. Já no levantamento plano altimétrico, eu vou ter tanto figuras geométricas bidimensional, como vou ter em forma de curva de nível, como são essas curvas marrons, certo? E tem aqui as edificações, tem a estrada, aqui tem outra estrada, que vai me dar ideia do que tem lá no meu terreno. Ok? Então isso aqui seria a nossa primeira aula de topografia, para a gente começar a entender o que é topografia, certo? E na próxima aula a gente vai ver os equipamentos